Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos, boa noite às pessoas que nos ouvem. Eu só quero ocupar esse momento breve para deixar gravado aqui o movimento que teve hoje, um movimento nacional, das casas de saúde, das Santas Casas de Misericórdia e dos hospitais filantrópicos de todo o país. Um movimento que foi extremamente responsável, praticamente não houve paralisação das atividades. O nosso hospital continuou funcionando com os colaboradores vestindo preto e o pessoal trabalhando. E deixar aqui o meu protesto a esse governo que, se Deus quiser, se encerra. Não sabemos ainda, mas estão frente a esse país durante 12 anos e sequer tiveram a honra de melhorar um pouco a tabela do SUS para que os nossos hospitais pudessem, pelo menos, sobreviver. Então, as entidades hoje que trabalham ao SUS, isso é importante que todos saibam, trabalham com praticamente 50%, 60% de defasagem na sua diária. A luz aumenta, a alimentação aumenta, os salários aumentam, só não aumenta a diária do SUS. E isso está se tornando realmente impraticável. E se pegarmos a nossa cidade como exemplo, nós veremos que os hospitais têm, volto a dizer, espinho dorsal do nosso sistema de saúde. Porque, já falei aqui em números e volto a atualizá-los, nós estamos beirando a 10 mil consultas mensais no nosso hospital. Então, isso é espinha dorsal do atendimento até ambulatorial. Quem tem ido lá tem visto que cada vez está mais cheio e não podemos tirar nem sequer denegrir essa função mais que social hoje dessas entidades. Então, quero deixar aqui o meu apoio a essa manifestação dessas entidades e deixar aqui meu voto de repúdio a esse governo de 12 anos que sequer teve a mínima capacidade de olhar com carinho para quem faz saúde hoje no país e que segura o sistema de saúde em todo o país. Antes de mais nada, eu diria escravizante, porque da forma como estão as dívidas hospitalares com relação aos fornecedores, eu acredito que hoje nos hospitais, até para fechar, teriam uma maior dificuldade. Então, isso é do governo federal. O Estado tem pouca possibilidade de atuar aí, o governo municipal também, porque isso realmente é um dinheiro que é de repasse, o dinheiro vem ao município e é repassado integralmente aos hospitais. Então, quero deixar aqui novamente o meu repúdio a esse governo que sequer teve capacidade de pensar ou de atuar no sentido de melhorar um pouco isso e investir mais na saúde. E a gente vê aí os hospitais quebrados, os hospitais falidos, os hospitais sem manutenção, o povo deitado no chão e ninguém faz nada. Os nossos políticos vão ao sírio-libanês, eles não vão ao SUS. Nosso presidente não tratou no SUS, ele tratou no sírio-libanês. Então, é para ver como existe uma diferença grave em toda essa forma de tratamento. Obrigado. É isso que eu teria que dizer. Você me permite uma parte, vereador Tirso? Pois não? A minha manifestação também seria nessa direção, e por conta disso eu também vou me abster da palavra livre, mas eu gostaria de contribuir com alguma coisa, além do que o senhor já falou, que haveria a minha manifestação nessa situação, mas o que mais me aborrece com tudo isso é que, por conta desses desmandos, por conta dessa falta de compromisso com as pessoas, o município acaba tendo que arcar com os custos que não são dele. O município acaba tendo que bancar muita coisa. O vereador Silvio já foi secretário de saúde, sabe como é que é. Eu já tive também essa função, o senhor já teve essa função. E por conta dessas defasagens, o município tem que arcar com despesas que não são dele. Obtém os recursos do governo federal com uma tabela defasada. Essa tabela defasada também é para os hospitais e para os prestadores de serviço. Essa tabela é aviltante. Essa tabela ela é, para não dizer ridícula.
né, a quantidade de trabalho que tem que ser feito para que se possa prestar um serviço, e presta-se o serviço com prejuízo, buscando tirar leite de pedra, e no final das contas quem paga a conta é o município. Infelizmente ainda no Brasil, apesar de ser um sistema elogiável, é um sistema bom, mas ele não é financiado adequadamente. O município, se deixar de investir 15% na saúde, e nós investimos sempre mais, temos as nossas sanções. O governo do Estado não investe os 12% que é para o Estado, para o governo do Estado investir, e o governo federal sequer tem uma alíquota pré-determinada para se investir. Isso é uma vergonha para o nosso país, e nós precisamos, sim, de políticos e de pessoas no governo federal que assumam essa condição de estar olhando com olhos melhores para a saúde do nosso país. Obrigado pela parte, vereador. Me dá uma parte, vereador Tirso. Obrigado. Só para colocar uma vez, eu já coloquei aqui numa das reuniões nossas, vocês estão lembrados, por exemplo, o governo federal não cumpre as obrigações dele, o governo do Estado não cumpre as obrigações, porque onde é que é o ponto final? São os municípios têm que receber. Nós temos exemplo aí, nesse governo do Estado, de repasses aí, há pouco tempo passado. Eu coloquei isso aqui nessa Casa de Leis. Por exemplo, coloquei a questão de Lages, por exemplo, coloquei a questão de Mafra, só para citar 2 exemplos. Mafra tem problema na saúde, eu dizia na época? Claro que tem. O hospital precisa de dinheiro? Claro que precisa. Lages tem problema na saúde? Tem. O hospital precisa de dinheiro? Precisa. Mas a pergunta é, por quê? Porque na época o governador do Estado, esse governo que aí está, ele colocou 14 milhões no Hospital de Lages, colocou 5 milhões e 400 no Hospital Catarina Cruz em Mafra, e São Bento do Sul não veio nada. Quer dizer, então a pergunta que eu sempre faço para mim mesmo, mas será que nós não temos problema na saúde aqui também? Será que nós não caberia na divisão do bolo? Ninguém divide nada, nós não ganhamos nada. Quer dizer, nós sempre estamos vendo navio, né? E, por mais que se peça, porque eu acho justo, de direito, nós não estamos pedindo para nós. O que o vereador Tirso colocou aqui é uma das realidades mais reais que se pode colocar, mas o que eu coloco é a divisão do bolo. A divisão do bolo. Se nós olhar, por exemplo, qualquer coisa que venha para cá, para São Bento, para o Planalto Norte, não vem. Porque o mesmo problema que tem em Laje, que tem em Mafra, tem em Papandu, tem em Monte Castelo, tem em Curitibã, tem aqui, tem em Rio Negrinho, tem em Campo Alegre, tem em Curupá, mas nós não ganhamos. Nós não ganhamos, quer dizer, então, cada vez nos desanima, cada vez mais. Por causa disso, os senhores sabem que eu sempre fui um dos críticos do governo do Estado. Desde o primeiro dia que aqui assumi o meu mandato de vereador aqui, eu critiquei o governo do Estado, continuo criticando, e estou dizendo, e, lamentavelmente, não sei como vai se desenrolar essa eleição aí, né? Tem tudo pelas pesquisas do homem continuar aí, mas se continuar assim, nós estamos desgraçados mesmo. O negócio está complicado. Mas eu agradeço a parte do vereador doutor Tirso. Obrigado. Sim. Deixa eu refrescar a memória. Entre 2001 e 2004 fomos vereadores. Eu, Vossa Excelência, vereador Lívio, e o senhor foi na Câmara de Vereadores, velha, lembra? Falando da tal tabela SUS, que era... Isso fazem, portanto, uns 10 anos, ou 12 anos, que o senhor não era vereador, acho que era diretor clínico do hospital. Já falava sobre isso. Eu só quis apenas refrescar a memória de Vossa Excelência, que já vem sendo falado isso o tempo todo. E aí vem aquilo que o vereador Petit coloca, que o município tem que colocar. Eu lembro quando me elegi em 2004, e nós fomos, antes de tomar posse, num congresso de novos prefeitos e a questão toda, que era lá em Canela. E lá estava o Lívio Dutra, eu não lembro se ele era governador do Rio Grande do Sul na época. E lá se discutiu justamente essa situação. O poder público municipal tem que botar 15%, e põe mais. Não põe 15% para ver o que acontece com o prefeito. Os governos estaduais não põem a cota 12, e o governo federal também não põe. E o que acontece com eles? Nada.
Se um prefeito não investe os 15%, e eu quero ver um município que investe só os 15%, porque investe muito mais. Se não investir os 15%, o que acontece? Contas reprovadas, aí vai virar ficha suja, porque vai ser contas reprovadas no Tribunal de Contas, aquela história toda, aí vem o Ministério Público, mas não tem um que vai impor ao governo estaduais. Só quis lembrar a Vossa Excelência, talvez não lembrasse mais, mas isso fazem uns 12 anos que Vossa Excelência me falou sobre isso. Obrigado. Então, só para terminar, como já foi muito falado aqui, mas hoje a situação é quase... vamos dar um excelente aumento, vamos dar um aumento magnífico, 100%. Esse 100% não vai resolver a situação. Né? 100% de nada é nada. Certo? Obrigado.